Graça e paz, meus irmãos. Uma alegria estarmos novamente aqui. Hoje, dia 4 de março, estamos já no 10º dia da campanha dos 40 dias de jejum e oração. E é sempre uma alegria tê-los conosco, acompanhando o vídeo. E se puder nos ajudar a compartilhar, fique bem à vontade. Que Deus esteja em continuidade abençoando sua vida, sua família, seu ministério. E queremos então estar nesse momento lendo o devocional de hoje, que está em Provérbios, capítulo 14, versículo 31, que tem como título: Eu vou honrar a Deus com ações de altruísmo. E Provérbios 14, 31 diz: Aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador. Mas quem o necessitado trata com bondade, honra a Deus. O apóstolo João, chamado o apóstolo do amor, sabia como poucas a arte do altruísmo em sua vida e ministério pastoral, ou ministério pessoal. Tanto que sua exortação foi essa: se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João 4,10. Por isso, ele sabiamente concluiu o seu argumento ao dizer, em 1 João 4,21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também seu irmão. Certamente o apóstolo Paulo aprendeu sobre altruísmo, como nosso Senhor Jesus Cristo. E com certeza deve haver essa pergunta de todos nós: o que é altruísmo? Altruísmo é a preocupação desinteressada pelo bem-estar dos outros, agindo de benefício alheio sem esperar nada em troca, e muitas vezes com algum sacrifício pessoal envolvido. Jesus Cristo é o grande exemplo de altruísmo ao declarar o verdadeiro propósito de sua missão na terra, conforme diz em João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Deus, ou seja, Jesus, ele honrou a Deus, Pai, ao entregar sua vida em favor dos pecadores. E isso ele revela mais adiante, quando afirma em João 15,13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Sem dúvida alguma, a prática do altruísmo é uma maneira eficaz para demonstrar que amamos e honramos a Deus. Quando nós olhamos para a parábola do bom samaritano, contada pelo evangelista Lucas, é a narrativa que mais exemplifica a prática do altruísmo no ensino de Jesus Cristo, que está em Lucas 10, 25 ao 37. Nela o Senhor Jesus fala ao mestre da lei sobre amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É nesse contexto que o Senhor cria uma história sobre um homem que foi espancado por assaltantes quase até a morte. Um sacerdote e um levita passaram perante o moribundo sem o interesse de ajudá-lo. Entretanto, um samaritano que estava em viagem passa e decide ajudar aquele desconhecido, dando a ele todo o suporte necessário para a sua habilitação. Por isso, ao terminar seu ensino, Jesus desafia o mestre da lei a colocar em prática o altruísmo, quando diz, faze isso e viverás, Lucas 10, 28, e ainda em Lucas 10, 17, que diz, vai e faz da mesma maneira. O ensino do Velho Testamento também prioriza o altruísmo como forma de honrar a Deus, conforme vemos em Isaías 58, versículo 10, que diz, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O salmista diz, no Salmo 112, 5, 7, que diz, o homem bom se compadece e empresta, disporá suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor.
O autor do Provérbios, em 19:17, diz: ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele pagará o seu benefício. E podemos ver ainda na argumentação do patriarca Jó, quando ele chega a ser, no caso, comovente o que ele diz. Em Jó 31, 16 ao 23. Se retive o que os pobres desejavam, ou fiz desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado, e o órfão não comeu dele. Por que deste a minha mocidade, cresceu amigo como seu pai, e fui o guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi parecer por falta de roupa, e eu necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, e se ele não se aguentava com as peles dos meus cordeiros, se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta havia minha ajuda, então caía do ombro a minha espada, e separe-se o meu braço do osso, porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Para finalizar, nós temos aqui ainda uma parte do autor, ele complementa dizendo: praticar o altruísmo é uma forma de honrar a Deus, visto que é uma maneira de revelar a misericórdia e a benevolência do Senhor na ajuda ao próximo. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento priorizam o altruísmo nas relações interpessoais. Podemos ver diante do devocional de hoje uma palavra altruísmo que tem um significado tão profundo nas nossas vidas e algo que precisa ser praticado por nós como cristãos. Podemos assim demonstrar o amor para as pessoas. Podemos estender a mão àqueles que estão em necessidade e nunca jamais querer algo em troca. Nós seres humanos sempre temos essa tendência de geralmente querermos algo em troca quando nós fazemos algo para alguém. E isso é algo que nós precisamos aprender, que quando nós estamos fazendo algo para alguém, estamos fazendo como se fosse para o Senhor. E nós precisamos entender isso, e precisamos nos esforçar. E isso, conforme nós lemos aqui, isso honra ao nosso Senhor quando nós praticamos o altruísmo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda a graça para que possamos exercer o altruísmo. Nós queremos estar nesse momento, tendo o nosso tempo de oração. Nós temos hoje, dia 4 de março, como pedido de oração pelos seminários teológicos batistas independentes e dos alunos de todos os seminários, e para que Deus levante e fortaleça homens e mulheres com chamado genuíno ao ministério da palavra. Que possamos interceder nesse sentido, os nossos seminários, aqueles que estão lá estudando, e que cada vez mais e mais o Senhor possa chamar. E podemos ter a certeza que o Senhor está chamando. Basta as pessoas dizerem: eis-me aqui. As pessoas atenderem esse chamado. Continue orando por nós, família missionária Kelma, aqui da cidade de Cunha Porã, onde nós estamos desde início de janeiro, ou seja, metade de janeiro que nós estamos aqui trabalhando. Que o Senhor, continue, Deus, possa nos dar a direção certa. E pedimos em especial, ore pelo projeto Hora Feliz, que vamos estar iniciando agora no sábado à tarde, às 14h30. Vamos orar. Querido Pai, nós queremos te agradecer. Queremos te louvar, Senhor, porque Tu és um Deus que em todo tempo podemos ver a Tua mão, podemos ver o Teu cuidado nas nossas vidas. Senhor Jesus, nós queremos orar. Orar, Senhor, pelos pedidos da nossa convenção CIB, orarmos pelos campos missionários. Senhor, para que enquanto Tu possas estar usando os professores, os diretores, toda a equipe que trabalha no seminário, Senhor, sustenta, meu Pai. Para que cada vez mais e mais, Senhor, possam estar engajados para poderem ter o melhor ensino, Senhor,
para aqueles que vão lá estudar e se preparar. E assim nós oramos por cada aluno, por cada um que foi para o seminário, talvez esse ano, muitos foram, e é o primeiro ano, Pai, que Tu possa sustentá-los em nome de Jesus. E oramos também, Pai, para que cada vez mais e mais jovens, adultos, enfim, Tu possas estar chamando, Pai. E temos a certeza que o Senhor está chamando, mas muitas vezes falta da parte das pessoas dizer: eis-me aqui, eu vou. Senhor Jesus, nós Te louvamos, Senhor, que nós podemos em continuidade ver a Tua boa mão sobre nossas vidas. E conforme também o devocional de hoje, Pai, nos ajude, Senhor, para que sejamos cristãos altruístas, Pai, que possam estar estendendo Tua mão, a mão para aqueles que estão necessitados, Senhor. E sem jamais querermos pensar em querer algo em troca, Pai. Que possamos ser esses cristãos genuínos, Senhor, que estendem a mão, que ajudam as pessoas. Nos use, Pai, nesse tempo onde vemos cada vez mais e mais o amor se esfriando, Senhor. Senhor Jesus, nós oramos por cada família, por cada um, Pai, que está participando, está ouvindo, Pai, ó Deus, estas palavras, esse devocional, Senhor, que Tu possas continuar a abençoar a vida de cada um. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e você tenha um ótimo dia, uma ótima noite. E se Deus permitir, estaremos aqui novamente amanhã para continuarmos com os nossos devocionais. Um forte abraço.